O Novo Testamento, você tem a presença maciça de seres malignos. O mundo jaz o maligno. Você tem um líder de outros demônios. Isso está no Novo Testamento. Uhum. O apóstolo Paulo fala de umas estruturas, principados, potestades. Uhum. O Apocalipse tem isso. Então, Jesus é o Messias que vence os demônios. Lucas capítulo 4. Legião. Legião. Tal, 7 vezes mais. Isso é um pouco discreto no Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, você não encontra isso. Você não encontra um líder dos demônios. Você vê talvez em Gênesis ali só no... Que nem é também assim. Você não tem essa figura dos demônios. Agora, quando você entra na literatura judaica, entre o Novo Testamento e o Antigo, você tem a presença de uma literatura em que essas figuras aparecem, né? Uma delas é Enoque, né? Aí você pergunta, nós temos que falar uma coisa que antecede a isso. Mas pastor, mas professor, mas Kenny, e aí, como que é essa literatura pseudepigráfica ou apócrifa? Apócrifa. Elas não são canônicas, mas quando nós lemos o Novo Testamento, nós temos a presença da literatura citadas, né? como pano de fundo. Algumas dessas literaturas são citadas. Sim, Uma delas é Judas. Sim. Judas cita, como profetizou o profeta Enoque. Ele está citando 1 Enoque, capítulo 1, verso 9. Pedro fala dos espíritos que estão aprisionados. De onde vem isso? 1 Enoque. Então, não é que essa... Que era uma literatura judaica. Judaica. Eles liam, e mais do que isso, isso percorria, isso corria. Cultural. Algumas coisas que a gente não consegue compreender no Novo Testamento, a gente só compreende a partir desse pano de fundo. Um exemplo. Tem um texto na Epístola Petrina que é um nó, né? Foi aos espíritos e pregou. Né? Aí uns vão falar de purgatório, outros de reencarnação. Cara, a gente entende isso tendo Enoque como pano de fundo. Porque Enoque diz que, o livro de 1 Enoque diz que Enoque foi aos espíritos aprisionados, que são seres que deixaram a glória do céu e se misturaram com as mulheres, que é uma releitura de Gênesis. Então, eu quero perguntar dos nefilins. Eu preciso perguntar dos nefilins. E que aí diz o texto que Enoque vai aos espíritos aprisionados e prega e instaura o fim dos tempos. Ou anuncia o fim dos tempos. Então, acreditava-se que Enoque era aquele que, de alguma maneira, dava início ao fim dos tempos. Aliás, tem um texto em Enoque que chama Enoque de Filho do Homem. O que 1 Pedro está dizendo? Quem instaura o fim dos tempos não é Enoque, é Jesus. Ele traz revelação sobre aquele pensamento limitado. Ele está contrariando a afirmação de que Enoque é aquele que traz o fim dos tempos. Não, quem traz o fim dos tempos é Jesus. E usa a linguagem, que é uma linguagem judaica. Legal. Então, se você não tem esse pano de fundo, você fala muita coisa sobre esse 1 Pedro aí. Então, assim, a coisa do cabelo das mulheres em Paulo, não é? Você tem aí o pano de fundo de Enoque, que os anjos se atraem pelas mulheres. Então, Paulo está dizendo, calma aí, então cuide do cabelo. Não é para que as mulheres não cortem mais o cabelo. Ele está usando a linguagem do seu tempo para dizer, tenham cuidado, tenham decência, se cuidem nos cultos. Entende aqui? Então, assim, essa literatura é uma literatura que serve de pano de fundo. Não é para torná-la canônica. Sim. É o contexto literário através do qual, a partir do qual o Novo Testamento é produzido. Sim. Então, conhecer isso foi o que eu fiz no mestrado, para entender o Novo Testamento. E a questão dos espíritos imundos, dos demônios, a gente tem isso muito presente nessa literatura. Por exemplo, no Novo Testamento em Marcos, os espíritos são chamados de pneuma cartaton, ou seja, espíritos imundos. Essa expressão aparece pela primeira vez num livro chamado Jubileus, que é um texto judaico. Porque a origem dos demônios, a Bíblia hebraica, ela não está preocupada em explicar a origem dos demônios. E nem tem a figura dos demônios, porque a Lúcifer... Caiu. Lúcifer não aparece, porque terço. Lúcifer é uma expressão em latim. Sim. Então, como que a gente vai encontrar Lúcifer na Bíblia hebraica, né? Era o inimigo, o adversário. Porque você tem lá o Helel Ben Shahar, a estrela da manhã, que é uma crítica que o profeta está fazendo à Babilônia, e que cai mesmo. O profeta diz, Babilônia vai cair. E ela cai, Nabucodonosor, e é destruído, o povo volta do cativeiro babilônico. É disso que o texto está falando. Então, assim, é muito
discreta as imagens. São discretas as imagens dos demônios no Antigo Testamento. Sim. Isso não é diferente no Novo. No Novo, inclusive, o Messias vence os demônios. Por que no Novo Testamento Jesus está o tempo todo fazendo exorcismos? Não é um culto, não é uma expressão apoteótica. É para dizer, ó, o Messias chegou. Porque o Messias vence os demônios. Por isso que Jesus, no início do seu ministério, em Lucas, ele vai para o deserto e vence a Satã. Sim. Por quê? Lucas está dizendo, ó, o Messias chegou. Legal. Então, essa linguagem do Messias que vence os demônios, isso é uma linguagem prevista pela literatura, chamada de literatura apocalíptica. E 1 Enoque é um desses textos. Legal. Então, Enoque conta que os vigilantes tiveram relação com as mulheres, e dessa relação surgiram os gigantes, e dos corpos dos gigantes saíram os espíritos malignos, os espíritos imundos. É por isso, você lembra que Lázaro, ó, que os gadarenos quebram as correntes? Sim. São espíritos, parece que o cara tem uma força. Veja, em Enoque diz que dos corpos dos gigantes, espíritos ictos, fortes. Por isso que tem essa força. É daí que vem essa ideia. O que o Novo Testamento está dizendo? Ó, o Messias chegou. É complicado, é impossível olhar para o Novo Testamento e tentar racionalizar isso. Não, esses demônios aí são expressões psíquicas. Isso não passa... depressão, Isso não passa na cabeça um autor do Novo Testamento nunca entenderia isso, porque o autor do Novo Testamento é um judeu. Caramba. Na hora que o bicho pega também não tem mais isso de ele é judeu. Psíquica, né? Então, para o judaísmo, e aí é o judaísmo, nós chamamos de judaísmo do segundo templo. Aí nós teremos que ter um outro encontro aqui para explicar esse negócio de judaísmo do segundo templo. Com certeza. Que é o judaísmo que surgiu nesse período que alguns chamam de interbíblico, ou de silêncio de Deus. Tirem esse nome. Uns 400 anos ali. Esse período foi o período que surgiram vários judaísmos, vários textos, e entre eles esses textos apocalípticos. Paulo é deste contexto, Jesus é deste contexto, os autores do Novo Testamento são deste contexto. Então, quando eles estão falando de demônios, eles não estão falando de forças psíquicas. Eu lembro uma vez, um cara tentando explicar a expressão, a possessão demoníaca, dizendo o seguinte: é o macrocosmo da maldade humana no microcosmo, no Kohler, numa perspectiva antropológica. Na teologia, é demônio. Na teologia do Novo Testamento são demônios. Entendi. E são chamados de espíritos imundos. E essa linguagem, esse imaginário tem seu pano de fundo nesse judaísmo do segundo templo.